Olá! Hoje a gente vai conhecer uma cidade brasileira que é, ao mesmo tempo, urbana, fluvial e litorânea. É isso mesmo, um lugar que serve de portal para uma das maiores maravilhas naturais das Américas. Então, vamos juntos descobrir a identidade única de Parnaíba. E para começar, vamos direto ao que talvez seja o fato mais impressionante de todos. A região de Parnaíba abriga um ecossistema que não se encontra em nenhum outro lugar do continente americano, um delta que deságua direto no oceano. Uma característica geográfica espetacular como essa, claro, acabou moldando a identidade da cidade que fica bem ali, na porta de entrada desse paraíso. Mas afinal, que cidade é essa e qual a sua história? Vamos começar pelo apelido mais famoso. Parnaíba é muito conhecida como a capital do Delta. É o ponto de partida para explorar um verdadeiro tesouro ecológico do nosso país. E o que torna esse delta tão especial? Bem, diferente de outros grandes deltas que geralmente se formam em baías ou estuários mais protegidos, o delta do Parnaíba se abre direto para o Atlântico. Isso cria um ambiente único, sabe? Com mais de 70 ilhas, dunas, mangues e uma biodiversidade riquíssima. A identidade de Parnaíba, sem dúvida, nasce da água. A história da cidade foi literalmente forjada pelas correntezas do rio e também pela presença do mar. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho a ascensão de Parnaíba. O que começou como um pequeno povoado português lá no finalzinho do século XVII, cresceu muito rápido por causa do comércio fluvial. Em pouco mais de 140 anos, já se tornou uma cidade reconhecida oficialmente, um sinal bem claro da sua importância econômica para a época. E qual foi o motor desse crescimento todo? No século XIX, Parnaíba virou uma verdadeira potência econômica. O charque, a carne seca, junto com o couro e a cera extraída da carnaúba, que é uma palmeira local, eram produtos valiosíssimos. Eles eram exportados para o resto do Brasil e até para fora, consolidando a cidade como um centro comercial vital. Agora vamos dar um salto no tempo para ver como Parnaíba se posiciona no cenário atual. A cidade evoluiu muito daquele passado comercial para se tornar um centro super dinâmico e multifacetado na costa do Piauí. Hoje, Parnaíba tem uma população de aproximadamente 162 mil habitantes. É uma cidade de porte médio, mas com uma influência que vai muito além dos seus números. E este gráfico aqui ilustra isso de forma brilhante, olha só. Atrás apenas da capital, Teresina, Parnaíba é o segundo maior centro urbano do estado. Isso mostra que ela tem um papel fundamental para toda a região do litoral. A economia, que antes dependia muito do charque e da cera de carnaúba, hoje é bem mais diversificada. O comércio e os serviços são, claro, os pilares. Mas o que é realmente interessante aqui é ver como o turismo, a pesca e a logística ganharam um espaço enorme, aproveitando as vocações naturais e estratégicas da cidade. Resumindo, então, o crescimento atual de Parnaíba se apoia basicamente em 4 pilares. Primeiro, sua localização superestratégica. Depois, o turismo, que é impulsionado pelo Delta. Sua consolidação como um polo de educação e, claro, o investimento em infraestrutura e logística. Mas uma cidade é muito mais do que números e economia, né? Vamos agora mergulhar na experiência de Parnaíba. O que se vê, o que se faz e, claro, o que se prova por lá. O principal cartão postal histórico é, sem dúvida, o Porto das Barcas. Esses antigos armazéns que lá no século XIX viviam cheios de mercadorias para exportação, hoje ganharam um novo significado. Eles são o coração cultural da cidade, um lugar onde o passado e o presente se encontram de uma forma muito vibrante. E Parnaíba também tem a sua própria praia, a Pedra do Sal. E não é uma praia qualquer não. As rochas dela dividem o mar em dois. De um lado, águas calmas, do outro, ondas fortes, perfeitas para o surf. E tudo isso sob o olhar do icônico farol. E falando do Delta, é simplesmente impossível não mencionar este espetáculo. Todos os dias, no fim da tarde, milhares de guará, aquelas aves de um vermelho super intenso, retornam para os seus ninhos nas ilhas do Delta. É uma cena que literalmente pinta o céu e se tornou um símbolo da beleza natural da região. E a culinária? Bom, ela reflete perfeitamente a geografia do lugar. É uma verdadeira celebração dos frutos do rio e do mar. Pratos como a torta de caranguejo e o arroz de mariscos são sabores que contam a história e a identidade de Parnaíba. Para finalizar, vamos tentar sintetizar a identidade de Parnaíba. O que a torna tão especial é que ela parece unir 3 mundos completamente diferentes em um só lugar. E aqui está a essência de tudo. Parnaíba consegue ser, ao mesmo tempo, um centro urbano,
com comércio, universidades, uma cidade fluvial com sua vida ribeirinha e uma cidade litorânea, com praia e acesso ao mar. Essa fusão de 3 mundos em um só lugar é o que define de verdade a sua identidade. E isso nos leva à reflexão final. O grande desafio, e talvez a grande oportunidade para Parnaíba, é justamente gerenciar essa identidade tão complexa. Como continuar crescendo economicamente e, ao mesmo tempo, proteger o Delta, que é a sua maior riqueza, e a história, que é a sua alma? Essa é uma pergunta que, com certeza, vai definir o futuro dessa fascinante capital do Delta.